começar aqui mais uma resolução de questões, tá? Questões da banca IDECAM, questões de assuntos variados. E a gente vai resolvendo aqui e fazendo análise dos itens, tá? Então, vamos aqui. Nós temos texto para a questão I2, um texto relativamente grande, né? O que é que a gente sempre faz? Já fica até batido a gente estar dizendo isso, mas não custa nada lembrar. Vamos para o enunciado para ver se há necessidade de a gente fazer a leitura integral desse texto, ok? Porque muitas vezes a banca coloca o texto, né? Mas que a gente consegue fazer tranquilamente a resolução da questão sem precisar necessariamente fazer a leitura. Então, vamos lá. Questão 1, questão de morfologia, né? E vamos analisar aqui. Assinale a alternativa em que a palavra indicada exerça no texto papel adjetivo. Então, a gente não vai precisar fazer a leitura do texto. A gente vai apenas o quê? Para as palavras, né, nas linhas indicadas. Então, vamos aqui. Vamos procurar a palavra que está exercendo o papel de adjetivo. Qual é a função do adjetivo, né? Ele vai caracterizar ou qualificar um substantivo. Ele vai modificar por meio de uma caracterização, de uma qualificação, tá certo? Então, vamos voltar no texto. Escritora, linha 3. Vamos lá. A. Estavam a escritora. Escritora aqui é um adjetivo, substantivo, perdão. A palavra está colocada aqui após artigo. Toda palavra que vem após um artigo é um substantivo. Então, nós vamos colocar aqui para vocês, tá? É um substantivo. Devagarzinho, a gente vai aprendendo a escrever esse negócio aqui. Ô, Senhor. Coordenação passou por mim, não deu nem tchau. Qual é a próxima palavra? Essas, linha 9. Essas, um pronome, né, pessoal? Lembrando dos pronomes. Quando um pronome, ele substitui um substantivo, a gente vai classificá-lo como pronome substantivo, ou seja, ele está naquele enunciado exercendo uma função de substantivo. Agora, se ele está acompanhando um substantivo, a gente vai qualificá-lo como pronome adjetivo, ou seja, naquele momento ele também vai estar exercendo uma função de adjetivo. Então, vamos ver aqui na linha 9, né? Essas questões, observa aqui, ó, questões é um substantivo, não é? O pronome essas, ele está acompanhando o substantivo questões. Então, aqui ele está exercendo uma função, ó, adjetiva, tá? Então, a gente já tem o gabarito, né? A palavra que está exercendo a função de adjetivo. Vamos analisar as outras, para a gente conferir de fato o gabarito, né? Deriva, linha 19. Está à deriva. Aqui, gente, nós temos o quê? Aqui nós temos uma palavra, né? Uma função adverbial, tá certo? Um advérbio de modo. Qual o modo que ele está, ó? Está à deriva. Então, a gente elimina e nós temos aqui o último, né? Que é pior. Qual é a linha? Linha 20. Laboratório de tudo que existe de melhor e pior. E você pode perguntar, Amanda, isso não é adjetivo? Não? Sim, mas vamos analisar aqui essa preposição, tá? Isso aqui também vai dar um valor substantivo. Quando eu falo que é de melhor e pior, eu estou referindo aqui a o melhor e o pior. Então, a gente vai ter aqui duas palavras que estão, ó, substantivadas também, ok? Então, aqui é o melhor e o pior, tá certo? Então, no caso também, nós temos aqui uma palavra que é um substantivo. Então, essas, ó, aqui, ok, ó, adjetivo. Aqui nós temos advérbio e aqui tem o quê? Substantivo, tá? Então, gabarito, item B. Vamos para a próxima. Ao dizer que o Brasil é uma espécie de laboratório, tá? A gente tem uma reportagem, tá? A reportagem é um texto expositivo, né? Ou seja, ele vai emitir um problema ele vai falar de um problema por meio de dados e estatísticas, né? Sem apresentar uma opinião. Vai pedir uma linguagem jornalística, né? Muitas vezes uma linguagem até mais científica, dependendo do assunto que ele vai tratar. Então, no caso, o colunista emprega uma linguagem. Quando ele diz que o Brasil ele é uma espécie de laboratório, né, no caso, quer dizer que é feito vários experimentos. Por exemplo, a gente usa uma expressão,
Aqui é o laboratório da educação. Isso quer dizer que a gente não tem um modelo de educação próprio. Ou seja, a gente fica treinando, né? A gente fica pegando modelos de educação de outros para teste, para ver se funciona ou não. Então, aqui a gente tem uma linguagem, conotativa, tá? Que é a linguagem que não está em seu sentido real, tá certo? Muito comum aqui, por exemplo, figuras de linguagem, quando a gente utiliza uma figuração, tá? Então, quando a gente fala que o Brasil é uma espécie de laboratório, a gente está usando aqui uma metáfora, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, G estranho, uma figuração, ou seja, uma linguagem, conotativa. Denotativa é a linguagem no seu sentido real, tá? Seu sentido literal, tá? Por que a Amanda que não é paradoxal? Tá? Paradoxal está ligado ao quê? A uma ideia absurda. E o sentido aqui, a intenção, foi uma comparação implícita. Tá? Então, a relação de paradoxo está sempre ligado para algo que é absurdo, algo que não se pode acontecer, ou que na realidade não se pode acontecer. Linguagem científica, nós temos termos científicos no texto, mas não é o que acontece nesse caso, né? Aqui a gente tem uma comparação mais simbólica. Então, a gente tem aqui por meio de uma figuração, tá? Então, gabarito, item A. Questão 3, analisando aqui. Ela o mostra pela febre do aquecimento global, que não é uma doença, mas aponta para uma doença, a incapacidade de continuar a nos oferecer tudo o que precisamos. O trecho sublinhado, aqui não está sublinhado, mas eu vou marcar aqui para vocês, tá? É essa daqui, que não é uma doença. É classificado como, aqui a gente tinha um texto, eu fiz a adaptação da questão, porque como a gente precisava apenas do denunciado, então eu eliminei. Tá certo? Só fiz uma pequena adaptação. Então, a gente vai analisar aqui esse termo destacado. Que oração é essa? É uma oração subordinada adjetiva restritiva? A adjetiva restritiva é aquela que vai delimitar um grupo, ela vai restringir. Então, ela traz uma informação que é fundamental. E uma característica ela não é colocada por meio de vírgulas. Então, a gente tem aqui uma oração por meio de vírgula, tá? Oração subordinada adjetiva explicativa, nesse caso, ele fala que a febre do aquecimento global, ela não é uma doença. Eu acrescentei uma informação, eu expliquei. Então, a gente tem aqui já o gabarito, né? Adjetiva explicativa. Outra particularidade aqui, né? Somente as orações adjetivas, elas são inseridas por pronomes relativos, tá certo? Aquele que vai retomar, vai se referir a algo que foi falado já anteriormente, tá bom? Então, a oração aqui é introduzida por um pronome relativo. Então, a gente tem a gente tem aqui já o gabarito, o item B. Uma subordinada substantiva apositiva, né? Nesse caso, por que não é? A gente vai exercer uma função de aposto. Sim, o aposto ele pode ser destacado por meio de vírgulas, tá? Quando vai ter uma explicação. Mas se tivesse, pelo menos aqui, ela mostra apenas ela mostra pela febre do aquecimento global. Tivesse aqui, 2 pontos, né? Não é uma doença, tá? Então, aqui seria, nesse exemplo aqui, uma oração apositiva. Mas aqui houve um acréscimo de informação, tá? E substantiva objetiva direta, né? Lembrando que a gente vai ter que ter o verbo na oração principal, um verbo transitivo direto, tá certo? Então, nesse caso, gabarito, item B. Texto para as questões 4 a 6. A gente vai ver aqui as questões e ver o que é que precisa ser analisado, se precisa fazer leitura ou não. Na linha 17, a palavra enquanto introduz uma noção de, né? Vamos lá analisar. Aí a pessoa às vezes vai de cara, né? Enquanto é a noção temporal, é um advérbio de tempo, então ela vai introduzir a noção temporal. E é sempre importante, gente, tá? Como aqui tem um texto, é importante que você volte para o texto e veja o enunciado em que essa palavra ela está inserida. Por quê? Porque o sentido ele pode variar de acordo com o contexto. Por exemplo, nós temos aqui o advérbio sobre.
O advérbio sobre, ele pode indicar assunto. Ó, estávamos falando sobre você, tá? Mas ele também pode indicar lugar. Ó, o livro está sobre a mesa, ok? Então, é sempre importante você analisar o contexto em que essa palavra está inserida para nós fazermos uma análise, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto, na linha 17, e vamos ver. Tá? Acredito que já pela análise já dá para a gente ir direto para o gabarito. Então, vamos aqui. 15, 16, 17, né? Vamos lá. Está aqui. Os peixes expostos à metanfetamina preferiram água contendo a droga. Ficaram viciados os bichinhos, né? Enquanto tal preferência não foi demonstrada pelos peixes do grupo de controle. Ou seja, aqui dá uma ideia, ó, ao contrário dos peixes, né, que estavam em água limpa, em água sem a droga. Ou seja, a gente tem uma relação aqui de contrariedade ou de oposição. Quer dizer que, ao contrário dos peixes, né, em oposição aos peixes que estavam na água limpa, os peixes que estavam na água contendo a droga acabaram preferindo aquela mesma água. Tá? Então, a gente tem uma relação de oposição. Vamos ver se tem como a gente já ir para o gabarito direto. Relação de oposição. Então, nós temos aqui, gabarito item D, tá certo? Em algumas situações, pode se indicar uma noção temporal, tá? Eu estava falando enquanto você chegava. Pronto, tem uma noção de tempo, tá? Mas, nesse caso, é uma relação de oposição, tá bom? Gabarito item D. Vamos agora para a questão 5. Ó, nós temos, entre aspas, a palavra curtindo. Tá? A gente tem um texto, né? A gente tem uma reportagem, né? Aqui um texto expositivo que vai pedir uma linguagem formal. Por quê? Porque ele vai apresentar uma informação de forma impessoal, ok? Então, no caso, a gente vai dizer por que a palavra foi escrita entre aspas. Para representar uma palavra de origem estrangeira sem correspondente na língua portuguesa, não. Curtindo vem do verbo curtir, né, que quer dizer o quê? Brincar, se divertir. Né? Então, a gente tem uma palavra aqui, uma gíria, né? Pronto, vou colocar aqui. A gente tem uma gíria, tá? Ou dependendo do contexto, você está curtindo com a minha cara, né? Você está brincando comigo. Então, a gente tem aqui uma gíria. Então, uma palavra de origem estrangeira sem correspondente na língua portuguesa, não. Tá? Então, a gente elimina esse aqui. Representar uma palavra de origem estrangeira com correspondente na língua portuguesa, não. Tá? A gente tem aqui curtindo, que vem do verbo curtir. Tá? Então, a gente tem correspondentes a palavra da língua portuguesa, tá? Então, a gente tem bem do verbo curtir, que está assumindo uma linguagem figurativa. Então, a gente tem aqui uma variação social, né? Uma gíria, tá? Que vem de grupos sociais, né? Vem de grupo, às vezes, quando mais jovens, uma pessoa que frequenta determinado lugar, como, por exemplo, a gíria do funk, né? Surfistas, skatistas e dentre outras, tá? C. Marcar uma citação, pois o mesmo termo foi empregado na pesquisa dos europeus. Sim, citações é interessante que sejam colocadas entre aspas, né, como falas de especialistas, tá? Mas se a gente voltar no enunciado, vamos aqui na linha 25, vamos analisar se foi uma citação, que é muito importante nesses textos, né, porque a citação ela vai fundamental. Se as trutas estão curtindo as drogas, então teria que dizer assim, de acordo com fulano, ou disse fulano, né? Afirmou fulano, como não é o caso, tá? Apenas a palavrinha aqui curtindo, ela está entre aspas isoladamente. Então, vamos lá. Então, a gente elimina, tá? Não é uma citação. D. Indicar que o termo está sendo empregado num jargão profissional. Jargão, gente, é um outro tipo de variação social, tá? Ela está relacionada a termos profissionais, jargões médicos, jargões jurídicos, né? O pessoal que estuda aí para o direito, que quando começa a entrar na faculdade já começa a falar todo em jargão jurídico, tá? Então, são relacionados a termos profissionais. Inclusive, eu coloquei aqui, a gíria é um outro tipo de variação social. O jargão está relacionado a o quê? A termos profissionais. Já a gíria é mais a grupos sociais, tá? Independente da escolaridade, independente do que ele cursa, tá
bom? Então, a gente já elimina aqui. Ó, indicar em que a palavra está sendo indicada em sentido diverso do científico. Olha essa palavrazinha aqui, diverso, né? Diversas, diversidade, multiplicidade. Essa palavra aqui, diverso, ela está dando aqui uma noção de oposição, tá? Ou, ó, contrariedade. Dizer que essa palavra curtir é uma gíria. Gíria é uma linguagem oposta à linguagem científica, é uma linguagem contrária à linguagem científica. Então, nesse caso aqui, está dando essa ideia de oposição. Então, gabarito item E está indicando que a gíria, ela está sendo, a palavra curtindo, né? Ela está sendo colocada com sentido diferente, né, dos termos científicos. Uma gíria no meio de um texto científico, tá? Então, a gente tem aqui o gabarito item E. Vamos lá. No mesmo texto, a gente vai voltar, né, para fazer a análise da classe morfológica das palavras. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra mas desempenha a função adverbial. Lembrando, o advérbio, ele vai se relacionar com quem? Com o verbo, ó, colocar aqui, ó, verbo, com um adjetivo ou com outro advérbio, tá? Não precisa fazer a leitura do texto, porque os enunciados eles já estão destacados aqui, tá? O que a gente vai precisar analisar já está aqui, ok? Então, vamos ler item por item. Um estimulante cada vez mais, com cada vez mais usuários em todo o mundo, ó. Usuário é um substantivo, tá certo? É um substantivo. Então, aqui vai ter uma relação que vai ser um pronome, tá bom? B. Eles detectaram drogas ilícitas com mais frequência. Frequência, né, também é um substantivo. Então, essa palavra mais, ela não pode ser um advérbio. Advérbio, eles não se relacionam com substantivos, tá? Então, aqui também vai ser um pronome. Os efeitos mais amplos dessas drogas. Olha, coloca aqui mais amplo, ó. Efeito amplo. Amplo é um adjetivo, dá uma caracterização ao efeito. Só que a gente tem aqui um advérbio de intensidade, porque eu estou intensificando, tá? Então, nesse caso aqui, já tem o gabarito item C. Vamos analisar aqui os outros, né? É preciso fazer mais para melhorar. Vamos lá aqui. Opa, nós temos aqui o mais também, não, né? A gente já elimina. E, deixa eu ver aqui o outro, assumir mais responsabilidade. Responsabilidade também substantivo, então aqui esse mais também não entra, né? Então, gabarito item C. A gente vai eliminar só para a gente eliminar os outros, tá certo? Então, só voltando aqui, que eu esqueci de marcar. Nesse caso, o preciso substantivo, tá? Então, aqui se relaciona, é preciso mais, certo? Só voltando aqui. 7. Questão de interpretação textual. Vamos lá. Ao invés de narrativas complexas que levam em consideração o ponto de vista das comunidades e suas nuances, nos resta um fragmento, por vezes desencontrado, de biólogos alemães, sucumbindo ao calor dos trópicos. Aqui a questão adaptada, tá? Sem o texto. Então, a gente vai fazer a análise do enunciado. Assinale a alternativa em que o termo indicado é esse, tá, gente? Ao invés. Não poderia ser substituído, né, na expressão sublinhada no período acima, sob pena de prejuízo semântico. O que é isso? Vai mudar o sentido se você fazer a substituição pela palavra, tá bom? Então, nesse caso, qual é o item que se aplica? Ao contrário de, eu posso substituir ao invés por ao contrário? Posso sim, porque esse invés aqui, ele dá a ideia de oposição, tá? Contrariedade. Então, eu posso, ó, ao contrário de, então essa tá ok. Então, não é isso que o gabarito está pedindo.
B, em vez de, muita gente confunde, ao invés de ou em vez de. Ao invés é a ideia de oposição, contrariedade, tá? Em vez de, você pode substituir por, no lugar de. Uma ideia de, substituição. Ao invés de você fazer isso, você poderia fazer aquilo. No lugar de você fazer isso, faz aquilo. Então, dá essa ideia de substituição. A gente está procurando o termo que vai gerar prejuízo de sentido pela substituição, né? Então, a gente vai ter o quê? Já o gabarito B. Ao inverso de, da ideia de oposição também, então, não muda semanticamente, né? De maneira oposta, mais uma ideia de oposição, também não muda semanticamente. Então, temos o gabarito, o item B. Ok? Uma questãozinha bem simplesinha, né? Então, vamos lá. Próxima. 8. Uma questão de sintaxe. Vamos lá. Analise sintaticamente a frase a seguir. Assim, é possível assegurar a consolidação da memória. Vamos lá. A oração destacada. Vamos lá, bota aqui, que é essa oração aqui, tá? Ela pode ser classificada como nós temos uma oração subordinada substantiva, já sabemos que é aqui pelos enunciados, né? O que é a oração subordinada substantiva? É aquela que vai exercer as funções que são típicas de um substantivo. A oração subordinada subjetiva é a que vai exercer a função de sujeito da oração principal. A predicativa é aquela que vai exercer a função de, Senhor, tá legível, né? Mesmo que eu digo para os meus alunos, tá legível. Objetiva direta é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal, tá? E a outra, né, a última, a completiva nominal, é aquela que vai exercer a função de complemento nominal. É interessante a gente observar que essas orações subordinadas, ela vai ter as mesmas características desses termos, tá? Por exemplo, complemento nominal, inserido no meio de vírgula, tá? Completa o sentido de um substantivo abstrato, por exemplo. Predicativo, tá? Vai se relacionar com o verbo de ligação, objeto direto, né? Complemento verbal do verbo transitivo direto, ok? Então, ela vai manter essas mesmas características. Então, vamos anunciar aqui. Vamos analisar. A gente tem aqui uma oração subordinada, ela está reduzida, tá? Ao infinitivo, ok? Por isso, a ausência da conjunção. Da conjunção integrante. Quando a gente tem a oração reduzida, ela não vai ter a presença da conjunção. É possível. Nós temos aqui um verbo de ligação, mas um adjetivo aqui seria um predicativo, tá, gente? Vamos botar aqui um adjetivo, uma característica, um substantivo. Deixa eu analisar aqui. Apaga aqui. Vamos lá, cinegrafista, por favor, apaga aqui para mim. Deixa eu só corrigir isso aí. Vamos lá. Pronto, a gente tem um verbo de ligação, mais um. Pronto, a gente tem aqui, um verbo de ligação, mais predicativo, tá? Aí diz, Amanda, né? A gente tem um verbo de ligação, então essa oração, ela pode ser predicativa. Lembrando, se não existisse esse termo aqui, aí sim ela seria predicativa. Quando a gente tem uma oração que ela vai ter um verbo de ligação, mais um predicativo, né, um adjetivo ou um substantivo, a gente vai ter uma oração subordinada subjetiva, tá, gente? É aquela que vai exercer a função de sujeito da oração principal. Você pode observar que o sujeito, ele não se apresenta na oração principal, tá? Diferente do que acontece nessas outras orações. O sujeito, ele não vai se apresentar aqui. Então, nesse caso, quando é que ela pode ser também, né, verbos unipessoais, verbos transitivos na voz passiva, né? Ok? Então, nesse caso aqui, a gente, ou com um teu passivo, né, enfim, mas a gente vai ter uma oração subordinada subjetiva, tá? Observe que o sujeito, ele não se apresenta na oração principal, ok? Então, a gente já tem aqui o gabarito, o item,
Tá? Se não tivesse esse termo aqui possível, é assegurar, aí ela seria predicativa, tá bom? Ela estaria aqui complementando aqui o verbo de ligação, tá? Mas como a gente tem aqui o predicativo, né, já inserido na oração principal, então ela vai ser subjetiva. Então, gabarito, item A. Questão 9, né? Vamos lá. Por isso, bem por isso o brasileiro, que até 15 anos atrás possuía uma renda per capita 7 vezes maior a de um chinês, foi ultrapassado esse ano e deverá ficar a cada ano mais distanciado. Deixa eu só conferir aqui que eu esqueci de sublinhar a oração, tá, Ed? Deixa eu ver que isso na oração do oficial aqui eu coloquei. Vamos aqui. Cadê aqui o quê? Isso. Vamos lá. O quezinho aqui. Pronto, eu vou colocar a partir daqui. Não vou nem sublinhar não, tá? Pronto. Bem por isso o brasileiro que até 15 anos atrás, ó, pronome relativo, tá? Está se referindo o quê? Brasileiros, está retomando. Então, que até 15 anos atrás possuía uma renda per capita 7 vezes superior à de um chinês. Foi ultrapassado neste ano e deverá ficar cada vez mais distanciado. A gente tem uma oração, gente, subordinada, né? Introduzida por pronome relativo, ou seja, ela é uma oração adjetiva, tá? Tá. Lembrando, oração subordinada substantiva, a conjunção integrante, e a adverbial é pela conjunção subordinativa. Então, somente as orações subordinadas adjetivas, elas são, né, introduzidas por meio do pronome relativo. Se você observar, nós temos uma vírgula introduzindo aqui, né, antes do pronome, e nós temos aqui uma vírgula concluindo, ou seja, eu acrescentei uma informação, tá? Nesse caso, você pode retirar, ó, foi bem por isso o brasileiro foi ultrapassado nesse ano, né, e deverá ficar mais distanciado. Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada adjetiva, ó, explicativa. Se não tivesse as vírgulas, ela seria o quê? Restritiva, porque eu estaria restringindo um grupo, né? Estaria especificando um grupo, tá? Delimitando. Então, introduzida por vírgula, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, né? Oração subordinada adjetiva explicativa. Desculpa, é oração subordinada demais, meu povo, tá bom? Explicativa. E a última, para a gente concluir, vamos ver aqui o enunciado. O texto, para apresentar a obra de Scholastic, gente, meu Deus, Bucassonga, acho que é assim a pronúncia, né? Mescla a tipologia argumentativa, né, com a tipologia eminentemente. É muito comum que os gêneros textuais eles tenham mais de uma tipologia. A tipologia ela tem características que são fixas, tá, gente? Como assim? A gente tem os tipos textuais, né, que nós temos o tipo narrativo, expositivo, injuntivo, né, o dissertativo e o... Fala, meu Deus, deu um branco do outro, Ed, socorro! Do injuntivo, gente, eu falo injuntivo, descritivo, se eu não tiver repetido, né? O descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo e dissertativo. Pronto, agora foi, tá? Então, pode acontecer, né, de um determinado texto, ele ter características marcantes, dos dois gêneros textuais, tá? O texto ser narrativo e expositivo, narrativo, descritivo, pode ser narrativo e argumentativo, certo? Diferente dos gêneros textuais. Os gêneros, eles atendem necessidades de comunicação sociocomunicativas, ou seja, eu uso um gênero para uma situação específica. Você vai lá para um restaurante, por exemplo, você quer saber o que tem para comer. Aí, se o garçom chegar para te contar uma história que vai atender a tua necessidade, não, você precisa especificamente o quê? De um cardápio. Você precisa saber o que tem ali para comer. Do mesmo jeito, você está na estrada, você precisa de um mapa, né? Hoje tem um GPS, mas antigamente você precisava de um mapa, tá? Quer saber como funciona o material, né? Um determinado aparelho, você precisa especificamente de um manual. Então, os gêneros, eles vão para sanar essas necessidades, tá?
Então, no caso, a gente tem aqui, está perguntando, já sabemos que é um texto argumentativo, o enunciado ele já afirma, ou seja, há a presença de uma opinião, né? Tem argumentos, então ele está defendendo aqui uma ideia. Tá? Agora vamos ver aqui a tipologia predominante. Vamos analisar aqui. A gente talvez não vai precisar nem fazer a leitura de todo o texto. Vamos lá. Volta só um pouquinho aqui, Edson. Vamos aqui, ó. Vou pegar aqui como exemplo o segundo parágrafo. Nos dias de sol forte, era possível correr a uma poça d'água para ver o próprio reflexo, mas o retrato era imperfeito e oscilante. A solução era saber de si pelos olhos dos outros. Essa situação nos permite ver um pouco da matéria de que é feita a literatura. Até aqui, ó, nós temos uma narração, exemplo. Deixa eu ver outro aqui. Muitos dos que moram foram enviados para lá por serem tutsis, né? A etnia que passou a ser perseguida nos anos de 1960. Ó. Nós temos a narração também. Outro aqui. A história da violência de Ruanda pode ser compreendida sem considerar o colonialismo europeu. Ó. Em 1931, os belgas definiram, né, que todos os indivíduos em Ruanda tivessem em seus documentos o registro de sua etnia. Esse marco é decisivo para as tensões. Aqui a gente tem nesse texto, além da argumentação, a gente tem vários fragmentos de narrativa, tá? De uma narração. Então, aqui eu fiz essas leituras para a gente ter um exemplo do que se passa no restante do texto. Então, a tipologia, além da argumentação, nós temos a tipologia narrativa, tá? O que é que propõe a tipologia descritiva? Como o próprio nome já diz, na descrição. Então, esse texto é muito comum pela riqueza de adjetivos, tá? Então, ele vai focar na qualificação ou na caracterização de algo. Exemplo de texto descritivo, por exemplo, relatos de viagem, né, relatos pessoais, tá? Na caracterização de alguma coisa. O texto injuntivo é aquele que tem a função de orientar. Lembra dos manuais de instrução, receitas? Entende? Então, tem essa função de orientar, tá? A explicativa, aqui nesse caso não tem um gênero explicativo, né, o tipo explicativo, então a gente vai para cá, que seria referente ao texto expositivo, texto de divulgação científica, por exemplo, um texto expositivo. Narrativo é aquele que vai contar uma história, verídico ou não, né, ele vai contar um fato. E o texto dramático, ele faz referência ao texto teatral, aquele texto que é adaptado para a encenação. Aí ele pode ser um drama, ele pode ser uma tragédia, ele pode ser uma comédia, ele pode ser um auto, uma farsa. Mas quando você se refere à dramática, você está se referindo ao texto teatral, o texto que é adaptado, né, criado para a encenação. Então, a gente tem predominantemente, além, né, da tipologia argumentativa, tipologia narrativa e o gabarito, item D, ok? E mais uma vez, encerramos a nossa resolução. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.